Hoje vamos conhecer uma história cheia de contradição de como um homem que foi consagrado a Deus teve uma queda desastrosa. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma de como ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre-humana, mas exigia grande fraqueza moral. Esse é o canal Verdade Bíblica e já se inscreva em nosso canal para mais conteúdo como esse. E aqui na descrição desse vídeo vou deixar alguns links que podem ajudar você na sua vida espiritual. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quem foi Sansão na Bíblia? Sansão foi um israelita da tribo de Dan. Ele era filho de Manoá. Desde antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu, voto que ele deveria seguir por toda a sua vida. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C. e logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que eles teriam um filho. Na ocasião, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, incendiando Siló, e milhares de israelitas perderam a vida. O povo de Israel ficou tão desmoralizado e se submeteu ao jugo filisteu de tal forma que em nenhum momento procurou arrependimento, nem mesmo orou ao Senhor pedindo livramento durante os 20 anos do ministério de Sansão. O perfil de Sansão. Como já foi dito, Sansão era um nazireu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. E já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobre-humana. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos de nazireu e honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição de seu voto e se aproximou de um cadáver. Tomou vinho quando ofereceu um banquete e praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze e com Danila. Sansão odiava os filisteus, sendo o grande opositor para aquele povo, numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus. Os feitos de Sansão. Sansão, dotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural e realizou grandes feitos. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentra-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos a seguir. Sansão mata um leão e se casa. O primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia, de Tímina, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento, Sansão tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, os filisteus. Foi nesse evento de casamento que ele contou a história que ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com as mãos e foi comendo dele. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento, o que o levou a matar 30 filisteus, para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados de seu casamento. Sansão ateia fogo no campo dos filisteus usando raposas. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele, e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas, e as soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira.
E Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança, e depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregar-lhes aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele soltou-lhe as cordas. Pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus com ela. Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água, e Deus fez com uma corrente de água brotasse de uma rocha em Leí. Sansão visita uma prostituta em Gaza e arranca os portões da cidade. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou por uma prostituta, e quando soube que Sansão estava ali, os filisteus cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite e arrancou o portão da cidade com seus postes e sua tranca, e colocou tudo sobre os ombros, carregando até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra seus inimigos, pois as portas das cidades simbolizavam sua força e poder nacional. Sansão se envolveu significativamente com mais uma mulher, Danila. Essa mulher vivia perto de sua casa, e não se sabe ao certo sua nacionalidade, isto é, se pertencia ao povo de Israel ou ao povo filisteu. Danila foi persuadida pelos filisteus e aceitou o suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Danila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe tudo sobre sua condição como nazireu e o significado de seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor desamparou. Danila então rapidamente chamou alguém para cortar os cabelos de Sansão enquanto ele dormia. A morte de Sansão. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e colocaram-no para trabalhar de maneira humilhante moendo os grãos. E durante a festa nacional dedicada ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão até o templo a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor pedindo por última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar, e os arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos que estavam ali. Na ocasião que estavam presentes, os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Lições espirituais. A vida de Sansão. Deus usa até mesmo homens pecadores e imperfeitos para realizar sua vontade. Sansão entrou voluntariamente em situações que levaram ao pecado, mas a cada vez Deus o usou para sua glória. Nem mesmo o nosso pecado pode impedir que a vontade soberana de Deus aconteça. O pecado tem consequências. O propósito de Deus em derrotar os filisteus estava avançando através de Sansão.
mas Sansão ainda foi responsabilizado por seu pecado e experimentou consequências por sua tolice e desobediência. Deus misericordiosamente concedeu o pedido de Sansão quando ele pediu novamente forças para se vingar dos filisteus. Então, que essa história de Sansão possa ficar em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos fazer sempre a coisa certa em nossas vidas e confiar infinitamente no poder de Deus, que Ele é capaz de mudar e transformar aquilo que estava perdido para coisas melhores que poderiam vir em nossas vidas. Que possamos aprender com essas lições espirituais e colocar em prática em nossas vidas. Agradeço porque você nos acompanhou até aqui. E não se esqueça, se esse vídeo tocou em seu coração, não se esqueça de compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo como esse. Deus os abençoe e até a próxima.